Bom dia, povo lindo! Bom dia! Segundou, 5:30 da manhã, estamos aqui pontualmente no nosso horário marcado todos os dias para mais um dia muito especial. Já vai pegando tua Bíblia aí, o teu café, o teu chimas, o teu chá. Mateus 8 é o capítulo que nós... Mateus 8 não, perdão, Marcos 8 é o que nós vamos ler hoje. A Adri já tá aqui, Evanice, ô Glória, que maravilha. Já vamos entrar aqui com a Daia e bora lá que hoje nós temos uma palavra maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia, bom dia. Bom dia. Antes pra mim. Que tá bom. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Glórias a Deus. Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Vamos orar? Vamos lá. Ah, Deus amado, Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Deus do Universo, Criador de todas as coisas. Ah, Deus, flua livremente, Espírito Santo, nesse lugar. Flua, 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 Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui. Faz tua obra, Deus, que não seja, Senhor, eu, nem a Roberta, Senhora, tá lendo, Senhor, essas escrituras, Pai, mas que sejam as tuas palavras sendo proclamadas aqui nesse lugar, Deus. Age, Senhor, com o teu Espírito Santo poderoso nesse ambiente, trazendo, Senhor, cura, trazendo libertação. Ah, Pai, que todo jugo seja quebrado nesse lugar, que toda muralha seja destronada, Deus, em nome de Jesus, Pai, que todas as correntes sejam quebradas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Para que teu nome, Senhor, seja lembrado, para que o nome seja, teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos, Senhor, toda a honra, toda a glória, Senhor, a Ti, Pai, que é poderoso, Pai, que usa os vasos, Deus. Em nome de Jesus, nós somos vasos, vasos do Senhor. Pai, usa, Senhor, os vasos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, e toda a honra, Senhor, toda a glória é tua, Deus. Porque tu, Senhor, é soberano. Sem ti, Senhor, nós não somos nada. Sem ti não sobra pó para a gente. Em nome de Jesus, papai, faz, Senhor, aquilo que é da tua vontade nesse lugar, Deus. Faz, Senhor, a tua obra, Pai. Tu tens liberdade aqui, Pai. Usa os vasos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, que essa live, Senhor, acorde, Senhor, aqueles que dormem, Deus. Eu declaro, Senhor, na autoridade do nome que é em Jesus, Pai, que as sementes que serão plantadas, Senhor, aqui hoje, vão germinar, Senhor, vão dar frutos, Pai, vão criar grandes raízes, Pai, vão criar, Senhor, grandes árvores, Deus. Discípulos do Senhor, Pai, em nome de Jesus, outros vasos do Senhor, Deus, para que, Senhor, o teu nome, Senhor, seja famoso, Senhor, até os confins da terra, Pai. Para que muitas almas, Senhor, sejam salvas para Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro sobre vós de Yeshua, Pai, que os teus anjos, Pai, estão acampados nesse momento, Pai. Sobre vós de Yeshua, sobre essa comunidade, esse ministério, Senhor, que tu mesmo, Senhor, com a tua mão poderosa levantou, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, que a internet vai ser selada, que esses aparelhos vão ser selados, Pai. Que nenhuma distração, Senhor, venha alcançar os teus filhos amados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem. Glória a Deus. O foco do Senhor está aqui nesse momento. Aleluia. Vamos lá no 8. Então, hoje, para honrar e glorificar o nome do Senhor, é a segunda multiplicação dos pães. Então, já tinha acontecido uma, agora a gente vai para a segunda, né? Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão. Olha, Jesus expressando a compaixão que ele tinha, gente. Glória a Deus pela compaixão dele, porque sem a compaixão dele, nós não teríamos sido salvos. Amém?
Tenha compaixão dessa multidão. Já fez 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Então eles estavam jejuando 3 dias, gente. E o que que acontece quando a gente jejua 3 dias? Eu nunca jejuei 3 dias, eu fiz no máximo 2, tá? Quem sabe? Não fica Jejum aí de Esther, um, 3 dias. um convite, né? É, eu nunca fiz de 3 dias. Fiz de 42 horas, o máximo que eu fiquei sem comer. Nada daí, né? Zero, né? Nem comida nem bebida. Esses 3 dias que eles ficaram aqui serviram para quê? Porque nota que quando a nossa carne ela começa a enfraquecer, porque o nosso corpo ele já não tem mais tanta força, porque a energia, né, do alimento não tá ali. Então o nosso corpo ele começa como se fosse a definhar, ele começa a ficar mais quietinho, tu não tem muita força, tu não reage. Nota quando a gente tá doente, coisa assim, a gente nem reage, não reage, a gente nem força para brigar não tem, né? Então ele vai definhando. Então eles estavam assim. Só que o que que acontece nesse momento? O espírito, ele acende. O espírito, ele fica mais forte, mais fortalecido. Por quê? Porque o corpo não tem tanta força contra o espírito. E a nossa guerra é a nossa carne contra o espírito. Vai pegando essa chave, tá? Então, essa guerra já estava sendo perdida. Por quê? Porque o corpo estava, né, em declínio e o espírito estava ascendendo. Imagine, ainda mais Jesus ali falando as palavras do próprio Deus, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, que senão eu já me. Né? Então, eles não tinham nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão desfalecer. Tipo, eles vão morrer no meio do caminho. No caminho, porque alguns deles vieram de longe. Imagina eles fazendo uma viagem longe, sem um corpo alimentado, não ia ter como, né? Então, seus discípulos responderam. Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Esse 7 é profético, gente. Olha, os raios são 7, né, do arco-íris. E tem várias coisas que são 7. Várias, 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 várias. Enfim, pega. Tudo é profético na Bíblia. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, porque pensa só, tá? Ele já tinha feito um milagre, lembra? E aí aqui os discípulos vêm desesperados, dizendo: onde é que a gente vai encontrar no meio desse deserto comida? Eles já vêm desesperados. Então Deus ordena a ele: senta aí no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças. O que é dar graças? Ele agradeceu: Senhor, obrigado por essa provisão, Pai amado. Obrigada pelo que tu nos deu. Obrigada pelo que tu nos ofertou. Você dá graça todos os dias pelo alimento que Deus coloca na tua mesa? Não só pelo alimento, mas por tudo aquilo que Ele te dá de oportunidade de abrir os olhos. Tu agradece que todos os dias tu abriu os olhos, que tu tá podendo respirar, que tem ar na atmosfera para que tu possa respirar. Então Ele deu graças. E olha só essa chave, gente, pega. Partiu-os. Tu compartilha as coisas que tu recebe do Senhor. Tu divide. Jesus deu graças e partilhou. Aqui tem um ensino para nós. Dar graças e partilhar. Dar graças e partilhar. Porque às vezes a gente acha que a gente tem muito pouco para partilhar. Mas se tu tem um pão, tu pode dividir ele no meio, amém? E nossa, isso aqui prega muito para mim. Porque às vezes a gente reclama porque a gente queria ter outras coisas, mas na verdade a gente nem tá agradecendo pelo pouco que a gente tem. E o Senhor já nos ensinou, lembra? Que Ele coloca no muito aquele que agradece pelo pouco que tem, né? Aquele que, nossa, glorifica o nome do Senhor pelo pouco que tem, né? Então ele deu graças e ele partiu. Ele partiu, gente. Isso é um ato profético. Partilhar aquilo que a gente tem. Então, se você pensa que você tem muito pouco para partilhar, eu repreendo esse espírito de escassez da tua vida em nome de Jesus. E eu declaro que a partir de hoje você vai partilhar, você vai compartilhar. E nós não estamos falando só de pão aqui. A gente está falando da vida, né? Se compartilhar. Olha, ontem eu compartilhei com a minha mãe um testemunho que aconteceu na minha vida. Então, isso dá esperança.
para ela de algo que na vida dela ela tá lidando. Isso é compartilhar também. Isso é obrigado, Senhor, pelo milagre que tu fez na minha vida hoje, eu vou compartilhar ele com alguém. Então, compartilhar não é só compartilhar o pão. É compartilhar nossa vida com os irmãos, é o que está acontecendo na nossa vida, o que tá acontecendo de bom, os milagres que estão acontecendo, o que Deus está provendo, o que Deus está fazendo. Amém? Partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. Escuta isso. Até se fartar. O Senhor, ele não traz só aquilo que tu pede ou que tu precisa. Ele traz muito mais. Lembra que eu contei pra vocês do brinquedo? Ele não trouxe um brinquedo, ele trouxe 7 brinquedos. Tu pede e tu não recebe só o que tu precisa. Eu aqui na minha casa, eu posso testemunhar a graça do Senhor todos os dias, porque eu não tenho só o que eu necessito. Eu tenho muito mais do que eu necessito na minha casa. Ontem, meu pai fez churrasco lá na casa dele, a gente tava muito emocionado, assim, porque não nos falta absolutamente nada. Nós temos mais, 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 mais. Aí depois a gente ainda tomou café do melhor lá na maquininha, sabe? Aí a gente ainda comeu um chocolate que eu tinha levado do melhor, sabe? Então, assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que fartura a gente olhou. Eu digo, glória a Deus, esse é o nosso Deus. Ele nos traz fartura, né? Então o povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos. Olha o 7 de novo. Eram 7 pães e o que sobrou? 7 cestos. 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Olha o nosso Deus de provisão. Deus que faz sobrar nos nossos celeiros. Oh, Pai, aleluia, Deus. Às vezes, gente, Deus tem ministrado muito isso no meu coração. Não é o que tu quer que vai sobrar, mas é o que tu precisa que vai sobrar. Às vezes a gente quer que fique sobrando muito dinheiro, né? Mas às vezes vai sobrar alimento na tua geladeira. Eu não sei com o que que tu tá lidando, né? Mas tu sabe. Então Deus tá falando isso pra tu pegar isso dentro do teu contexto da tua vida, dentro do que tu às vezes tá murmurando, reclamando, ou não tá enxergando a bênção do Senhor, amém? Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Gente, ele alimentou 4.000 homens. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Agora vamos lá, os fariseus pedem um sinal. Lá no 11, eu quero falar muito sobre isso. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pega essa visão aqui, tá? Os fariseus, eles não é pecado interrogar Jesus. Mas qual que é a intenção do teu coração quando tu tá clamando, interrogando, questionando a palavra do Senhor, questionando o que Deus disse para ti, tá? Aqui nesse caso, ó, para pô-lo à prova. Eles estavam duvidando, o espírito de incredulidade estava sobre eles. Satanás estava usando eles. Então não seja você a ser usada por Satanás. Não deixe com que a incredulidade acesse o teu coração e que tu comece a fazer perguntas para Jesus para pôr ele à prova. Se tu é Jesus mesmo, eu fazia isso. Deus teve misericórdia para mim e me salvou, porque esse espírito estava sobre mim. E vai bater em retirada em nome de Jesus de toda a vida que o Senhor tem já programado, né, para ser salvo. Porque Deus não vai permitir que esse espírito continue sobre ti. Assim como ele me livrou desse espírito imundo, em nome de Jesus, ele liberta quem ele quiser. E eu não sei se tu tá passando por isso hoje, que tá assistindo essa live, que vai assistir essa live, mas em nome de Jesus, seja liberto desse espírito de incredulidade, de colocar o Senhor à prova. Mas se tu realmente existe, né? Isso é um espírito de incredulidade. Se tu realmente existe, não, tu existe. Pai, porque tu existe, eu tô te pedindo, Pai. Pai, se a tua palavra, ela fala, a tua palavra, ela é real e verdadeira, eu creio nisso, Pai. Então, me ajuda nisso aqui, se for da tua vontade. Nota a diferença?
Tá? Então, nesse caso aqui, os fariseus, eles começaram a interrogar o Senhor Jesus, mas para botar ele à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Eles falavam assim, ó, se tu é realmente poderoso, o filho de Jesus, o Messias, então faz um raio aí cair. Um exemplo, né? Só que eles já não acreditavam. Por quê? Porque Deus acabou de fazer um milagre. Deus já tinha feito vários milagres. E eles não estavam querendo ver. Então, nota, Deus vai fazer, vai fazer, vai fazer, e o espírito de incredulidade ele vai tapar com véu negro e não vai permitir com que tu veja, tá? Então, se tu é essa pessoa que faz esse tipo de oração, ou que isso tá na tua mente, né? Essa flecha de Satanás tá por aí, já começa a orar, tá? Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Imagina lá, Jesus. Porque essa geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então, se afastou deles, voltou por barco e foi para o outro lado. Então, por que Jesus disse, eu não vou dar nenhum sinal? Por quê? Porque aqui ele já está remetendo já a nossa salvação e a nova lei. Porque a nova lei é pela fé. Deus não manda mais sinal. Lembra que antigamente, lá até tem uma parábola muito legal, que o cara ele fala assim, ó, Deus, se é tu que tá falando, então aquele novelo de lã vai ficar sem orvalho, todo o resto do chão vai pegar orvalho. E aí acontece, é o sinal, né? E aí depois ele fala, Deus, então se realmente é tu, então agora tudo vai ficar sem orvalho, o novelo de lã vai pegar orvalho. E aí acontece. E ele fica fazendo vários testes com o Senhor. Por quê? Porque antigamente, no Velho Testamento, né, Deus enviava sinais e prodígios. Só que, pensa só, no Novo Testamento, gente, nós recebemos o Espírito Santo do Senhor dentro de nós. Então agora já não é mais pelos sinais do Senhor. Agora é pela fé que nós temos na palavra dele, é pela fé que nós temos na nossa salvação, na morte dele, na ressurreição dele, no sangue do Cordeiro que nos redimiu de todo pecado. No Espírito Santo que habita em nós para nos ensinar a ficar livres do pecado, longe do pecado. É pela fé que nós temos que toda palavra é verdadeira, que Deus é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, que Ele é o centro da nossa existência, que Ele nos comanda. Ai, meu Deus, Deus, fala, Pai. É pela fé que nós cremos no Senhor Jesus, que Ele nos entregou autoridade para fazer tudo aquilo que Jesus fez e coisas maiores. É por essa fé que nós andamos debaixo dessa fé. Não é mais pelo que nossos olhos vê, é pela fé em Cristo Jesus. É pela fé que tudo que há na palavra de Deus é único e verdadeiro. É pela fé. Amém? Então vamos lá agora no fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com os fermentos de Herodes. Ele não está falando de fermento, gente. Ele está falando do pecado, porque na palavra o significado de fermentação é pecado. É aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. É aqueles que não andam em conformidade com o Senhor. Isso é o fermento que se espalha e cresce. E ele já está falando: cuida com quem tu anda. Cuida em que mesa tu senta. Cuida com o que tu te mistura, porque isso pega. Se tu senta na mesa dos escarnecedores, dos pecadores, tu vai te misturar, daqui a pouco tu tá contaminado. É isso que ele tá falando. E ele está falando também da hipocrisia, porque os fariseus, eles eram hipócritas, eles falavam da palavra do Senhor, mas eles não agiam em conformidade, eles não faziam aquilo que eles pregavam. Eles falavam coisas bonitinhas, mas eles no fazer, eles faziam tudo o contrário, eles faziam coisas que não tinha nada a ver, tá?
E também ele fala, na questão de Herodes, ele fala sobre o poder, né, desviado da vontade de Deus. O poder que ele tinha, mas não para servir a Deus. Lembra que Herodes pediu a cabeça de João Batista por causa do ego, por causa do orgulho? Por mais que ele sabia que João Batista era ungido de Deus. E ainda assim, por ego, quando a filha lá agora não lembro mais como é que era o nome dela, Herodias. Herodias, pediu a cabeça, porque todos os chefes, governantes, no que sei que pessoas importantes estavam lá, ele não voltou atrás da palavra dele e não deu autoridade para o Senhor Jesus de dizer, não, olha só, eu até dei a minha palavra, mas eu volto atrás da minha palavra porque o Senhor é maior do que eu e esse homem é ungido do Senhor. Ele não fez isso. Ele, né? Tudo bem. Eu vou tirar o meu da reta, ele ainda quis tirar o dele da reta, né? Então, assim, Deus está falando sobre isso aqui, sobre o poder, sobre os nossos governadores, sobre os nossos presidentes que não estão debaixo da palavra do Senhor, debaixo da autoridade do Senhor, que é a autoridade suprema. Amém? Então, vamos lá. E eles discutiam entre si, dizendo. É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Olha, o Senhor, ele fala aqui agora exatamente isso. O teu coração ainda está endurecido. E, gente, ele está pegando para mim também. Teu coração está endurecido, que tu ainda não vê o que eu posso fazer. Tu tá reclamando pelo que tá acontecendo hoje, pelo que tu não, pela visão do tipo assim, mas e amanhã eu não vou ter? Amanhã eu não vou ter. Mas Deus tá falando, hoje eu posso fazer o milagre. Hoje eu posso fazer o milagre. E hoje tu tem. Tá escutando? Então o coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas vocês não vê. Ele tá falando sobre o olho espiritual. Vocês estão vendo só o físico. Vocês não estão vendo o que eu estou movimentando no mundo espiritual. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês escolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês escolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Pensa em tudo que o Senhor já fez na tua vida, quantos milagres, quanta provisão, quanta coisa que Ele já proveu na tua vida. Então Ele está dizendo, e ainda assim tu duvida? Eu já fiz tantos milagres na tua vida, na vida dos teus irmãos. Eu deixei escrito, eu continuo fazendo até hoje. E ainda assim tu duvida? Então, coloca a mão hoje no teu coração, coloca a mão na tua mente, na tua consciência e começa a pensar em tudo que Deus já te fez. E a palavra do Senhor, ela fala: traz para tua mente aquilo que te dá esperança, porque Satanás, ele vai colocar flechas na tua vida para dizer que não vai dar, que tu não vai conseguir, que o Senhor não vai prover, que vai faltar. Isso é flecha de Satanás, porque tudo aquilo que indica para falta não vem do Senhor. O Senhor é um Deus de provisão. O Senhor não deixa com que nada falte para os filhos que amam a Deus. Amém? Oh, Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus. Obrigado, Deus, por nos trazer, Senhor, a esperança, né? Daquilo, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, trazer a esperança viva para o nosso coração, para que a gente possa se manter, né? Sem pecar nesse dia. Em nome de Jesus. Amém? É Amém. isso, gente. Então, eu vou lá para outra rede orar. E Amém. até amanhã, glórias a Deus. Até depois. É isso aí, né, gente? O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Muito forte essa palavra, nos traz uma exortação,
um sacode bem grande hoje, né? Para que a gente realmente abra os nossos olhos. A gente abre os nossos olhos espirituais, a gente consiga realmente aumentar o nosso nível de fé, nos livrarmos da incredulidade que muitas vezes habita em nós e faz com que a gente não consiga ter a esperança, a fé de que as coisas vão se ajustar nas nossas vidas. Que o Senhor já fez, que o Senhor faz e que o Senhor ainda vai fazer muitas coisas em nós e através de nós, mas nós precisamos estar abertos para isso. Nós precisamos estar disponíveis para isso. Nosso coração precisa estar quebrantado para isso. Nosso coração de pedra muitas vezes precisa ser lapidado, transformado num coração de carne. Isso quem faz é o Senhor. Quando a gente entrega tudo a Ele e permite com que Ele transforme as nossas vidas de dentro para fora. Amém? Vamos lá para o versículo 22, então. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. E pediram que Jesus tocasse nele. Lembram que a gente vem falando nesses últimos dias dos níveis de crença, né? De fé, nos níveis de fé? Então, o movimento era tocar no cego. Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Estava ainda meio nebuloso. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Não entre na aldeia. Mais um milagre que Jesus opera curando um cego, impondo-lhe as mãos e dizendo para ele: agora veja. Então ele passou a enxergar. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos foram para a aldeia de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo-lhe Pedro, lhe disse: o Senhor é Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus ainda estava um tanto discreto, eu diria, diante dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que ele vinha fazendo. Mas, diante de tudo que vinha acontecendo, as pessoas não conseguiam se calar. Muitos que Jesus advertia, dizia: não entre na aldeia, não fale, não diga o que aconteceu, estavam falando. Estavam falando porque se admiravam do que Jesus fazia. Ninguém até então havia realizado tantas coisas, tantos milagres. E assim é com a gente aqui, nos tempos atuais. O que Jesus vem fazendo nas nossas vidas? Quais as transformações que Ele fez em ti até agora? É tão importante nós testemunharmos isso. Às vezes, a palavra que nós proferimos da nossa boca, o testemunho que a gente dá sobre as nossas vidas, vai levar essa pessoa a buscar o Deus que talvez ela esteja buscando em outro lugar. Aquele que através de Cristo cura, aquele que através de Cristo nos traz a salvação, aquele que através do sangue do Cordeiro nos redime dos nossos pecados, das nossas transgressões, e nele nós encontramos a verdadeira paz que excede todo entendimento. Então não deixa de abrir a tua boca, não deixa de falar, não deixa de testemunhar, não deixa, para que de fato você realmente possa viver ainda mais os milagres que o Senhor tem para a tua vida. E também para que você se dê conta de
tantos feitos que o Senhor já tem feito na tua vida. É redundante isso, mas é verdadeiro. Tantos feitos que o Senhor já tem feito na tua vida. Às vezes a gente se dispersa tanto, a gente não se dá conta e a gente realmente entra num nível de incredulidade tão grande que a nossa fé diminui significativamente e a gente acaba não crendo mais nos milagres que o Senhor já fez nas nossas vidas e ainda vai fazer. Então bota a mão na tua consciência hoje. Reflete quais as transformações que Cristo já fez na tua vida, quais curas você já teve, emocionais, espirituais, físicas talvez. Talvez você esteja num processo que você esteja realmente precisando de uma cura, mas você está tão murmurando tanto, reclamando tanto, achando tantas desculpas, justificativas, culpados pelo que aconteceu na tua vida, enquanto que Cristo pede para entregar tudo aos pés dele na cruz, para que ele possa fazer o trabalho, para que ele tenha espaço para isso. Senhor, eu entrego tudo o que há em mim para ti. Confessa o que está te incomodando, o que está te atrapalhando. Senhor, existe uma ferida aqui, existe uma dor aqui. Fala para ele, diga para ele. Ele sabe de todas as coisas, mas ele nos pede para que a gente confesse, para que a gente tome consciência disso e entregue para ele. Deixe o orgulho, a soberba, a altivez de lado, entendendo que a força não está em nós, não está no nosso braço, está em Cristo. Ele nos dá força, força que vem dos céus. Uma força que excede todo entendimento, todo conhecimento humano. Para que a gente possa seguir a nossa vida à frente, sendo lapidados e transformados através da palavra de Deus. A nossa fé aumenta à medida que a gente ouve a palavra de Deus. Eu digo isso todos os dias em todas as lives, mas é na repetição que a gente absorve isso, que a gente leva como uma verdade absoluta, para que cada dia mais a gente possa ouvir e ouvir a palavra de Deus e aumentar a nossa fé, diminuindo a nossa incredulidade, aumentando a nossa fé, sabendo que Cristo cura todas as enfermidades, que Cristo cura todas as doenças, e eu falo isso a níveis físicos, emocionais e espirituais. Então, se tem algo em ti que está realmente te incomodando, está fazendo você sofrer, está te levando para um nível de incredulidade tão grande, hoje, nesse dia de hoje, segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, faça uma oração ousada, entregando tudo aos pés do Senhor, nomeando aquilo que vem te incomodando, aquilo que vem fazendo você sofrer, aquilo que vem te desestabilizando emocionalmente, para que o Senhor tenha espaço na tua vida para fazer o que Ele precisa fazer. Mas eu lembro, existe algo muito importante, que você precisa fazer a sua parte. Muitas vezes o Espírito Santo fala contigo, muitas vezes o Espírito Santo te dá ordenâncias, muitas vezes a palavra de Deus fala com você e diz que você precisa ir por um outro caminho, falar com alguém, dar um testemunho, sentar em outras mesas, deixar de ir a lugares que você costuma ir, mas você não faz, você não obedece. Eu vou dar mais uma passagem aqui, mais uma vez essa passagem aqui, para que você leia com o coração aberto. Deuteronômio 28, todo o capítulo 28 fala sobre obediência e sobre desobediência, sobre as bênçãos do Senhor enquanto você obedece e sobre as maldições do Senhor quando você desobedece. Então, às vezes a tua vida não está dando certo, as coisas não estão no prumo correto, porque você não está obedecendo. Porque você não está obedecendo a ordenança do Senhor. Faça o que precisa ser feito, que o Senhor vai fazer a parte dele. O Senhor vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Amém? Faça a sua parte. Haja. Haja. A própria oração já é uma ação. Você tem orado? Oração. Ação. Você tem orado? Você tem tido o teu secreto com o Senhor? Você tem lido a palavra de Deus no seu secreto? Você tem feito um planejamento diário? Se você ler 3 capítulos por dia, em um ano você termina de ler a Bíblia.
Se você não consegue ler 3 agora, no início, se você está iniciando ou se você está voltando a ter um relacionamento com Deus, leia uma, mas leia todos os dias, para que você aumente a sua fé, para que você acesse as bênçãos que o Senhor tem para você, as promessas que o Senhor tem para mim e para você na palavra, para que você acesse a sua verdadeira identidade, aquilo que Deus fala sobre você, não que o mundo fala. O mundo fala muitas coisas que nos rotulam, que nos colocam para baixo todos os dias, que fazem com que a gente haja muitas vezes de forma que a gente queira se adaptar, se moldar para caber em lugares que não nos cabe ficar, para caber em lugares para que a gente tenha aquele senso de pertencimento, enquanto nós temos acesso a pertencer a um plano muito maior que é o reino de Deus. Quando a gente sabe, quando a gente toma consciência que o nosso pertencimento é essa relação aqui, essas relações aqui, elas acabam se tornando muito mais fluidas. A gente consegue acessar a compassividade de uma forma muito mais tranquila, muito mais natural. A gente consegue amar o próximo como a nós mesmos de forma natural. É um processo pelo que a gente passa, para isso sim, é desafiador, mas à medida que a gente vai acessando esse lugar aqui, tendo esse relacionamento aqui enraizado, essas relações aqui melhoram de forma infinitamente maior e melhor. Amém? A confissão de Pedro aqui, vamos lá, até, fui longe, me perdi aqui. Então Jesus os advertiu de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Então ele já estava dando orientações para os discípulos dele que haveriam situações muito desafiadoras e que o Filho do Homem sofreria muitas coisas. Fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que era o que de fato acontecia. A gente vê na palavra, daí ela leu essa passagem ali a partir do versículo 14, né, que fala sobre isso, a dúvida que tinham, né, o pedido do sinal ali dos fariseus, duvidando de Cristo. Eles eram conhecedores da palavra, eles eram teólogos assim, doutores, PhDs em teologia, e conhecendo as profecias, conhecendo a palavra de Deus, eles estavam incrédulos ali, naquele momento, extremamente incrédulos. Então a palavra, ela nos traz ensinamentos, exortações grandiosas sobre o que aconteceu, ensinamentos sobre o nosso dia a dia, sobre como nós devemos nos portar, sobre o que a palavra nos traz, de fato, de milagres e prodígios que aconteceram lá há mais de 2000 anos atrás, mais, e ainda é possível acontecer até hoje. Nos traz o entendimento que em Pentecostes foi derramado o Espírito Santo e que o Espírito Santo habita 24 horas por dia em mim e você, se você aceita Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e você está sujeito, submisso ao senhorio de Cristo. Amém? Vamos lá. Pelos principais sacerdotes e pelos escribas fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse, e que isso lhe expunha claramente, ele seria exposto claramente. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Pedrão, daquele jeito dele, né, colérico, líder ali, não, Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas do homem. Pedro talvez estava ali com a maior das intenções, com a melhor das intenções, querendo defender o seu mestre, mas o que Jesus estava trazendo naquele momento é que as profecias seriam cumpridas, que era necessário ele passar por todo esse processo para que de fato se cumprisse aquilo que estava escrito. Então, por isso,
ele repreendeu Pedro, porque Pedro estava sendo dominado por coisas da carne. Que Pedro não queria que acontecesse isso, mas a profecia dizia que haveria de acontecer. E ele estava também numa incredulidade, achando que não poderia acontecer essas coisas, enquanto o próprio Cristo já estava advertindo, já estava preparando-os para o que ia acontecer. Amém? Então, muitas vezes, vamos lá, vamos pegar isso para o nosso contexto atual. Muitas vezes nós estamos ali conversando com alguém e esse alguém que está ali talvez dominado pelas coisas da carne nos falam coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus sobre a gente, dizendo que a gente é isso, que a gente não sabe, que a gente é incapaz, que esse sonho que a gente está sonhando é muito grande. Mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Então, quando alguém profetiza alguma coisa sobre a sua vida, não leva isso como uma verdade absoluta. Eu e você somos homens, nós estamos num corpo carnal e muitas vezes a carnalidade nos influencia, os dardos inflamados do inimigo estão ao nosso derredor e o inimigo está lá, tchá, 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 tentando atirar e vá que pega uma brechinha daquele fulaninho ali e eu consigo entrar na vida dele, começar a influenciar a mente dele para que ele se afaste de Deus. Porque Satanás não quer que a gente leia a palavra. Satanás não quer que a gente ore. Satanás não quer que a gente acesse a nossa identidade em Cristo. Não quer que a gente saiba o que Deus fala sobre nós. Quer que a gente viva mundanamente, acreditando que nós somos isso, que nós somos aquilo, que nós somos um monte de coisa mesmo, menos o que Deus diz que nós somos. Que nós somos a menina dos olhos de Deus para nós mulheres. Que homens são sacerdotes da casa. Que as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos. E que os seus maridos precisam acessar a sua mulher, amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então existem várias ordenâncias dentro da palavra de Deus que se nós não acessarmos, que se nós não tivermos conhecimento, nós vamos acreditar no que o mundo fala sobre a gente. Então, mais uma vez, meu irmão, minha irmã, leia a palavra de Deus. Abra o teu coração, ore antes de abrir a palavra. Senhor, fala comigo através da tua palavra. Depois que você termina de ler, Senhor, o que o Senhor quer me trazer hoje, no meu contexto atual de ensinamento, você precisa refletir, você precisa meditar na palavra. Amém? 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 Glória a Deus, aleluia. Versículo 34. Tome a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Ei, 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 ouça isso. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, minha irmã, meu irmão, você ganhar o mundo, você ficar famoso, você conquistar muito dinheiro e você perder a sua alma e você se sentir vazio, vazia, incompleta, não pertencente? Isso não significa que nós não podemos ter muitas coisas, muito pelo contrário. Eu vou repetir o que eu disse antes. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. João 10:10. Então, sim, a vida abundante, a vida próspera, os recursos, os bens, eles estão disponíveis para nós. Mas isso é consequência de quem nós nos tornamos ao longo da jornada, não de quem somos. Muitas vezes, o status da pessoa no mundo faz com que ela tenha um rótulo de que ela é poderosíssima, de que ela sabe de todas as coisas, mas muitas vezes essa pessoa tem um vazio tremendo.
quantas situações, casos a gente vê de pessoas famosas, de artistas, mergulhados em drogas, com todo o dinheiro possível de pagar um monte de coisas, com a geladeira farta, enquanto muitos não têm o que comer, com uma casa incrível, mansões, milhões na conta, mas afogados na bebida, na droga. Muitos tirando as suas próprias vidas. Por quê? Porque não tem uma base, não tem um centro, não tem a pedra angular, que é Cristo Jesus nas suas vidas, para que então esses recursos, eles possam ser usufruídos, esses recursos possam ser servos, não o contrário. A gente vê muito isso acontecer, e eu fui uma pessoa que passei muito por isso. Eu tinha o dinheiro como meu altar. Como meu altar. O meu altar não era Deus, o meu altar era o dinheiro. Eu era uma pessoa soberba, orgulhosa. Quanto mais eu tinha, mais eu queria. Mas quem eu era? Entendem? Quem eu era? E aí, o Senhor chegou na minha vida e me quebrou. Me desmontou, me desconstruiu. E glória a Deus por isso. Porque assim o meu caráter pode ser moldado. E eu tenho muito que melhorar. Muito que melhorar. Muito. Mas a minha vida está entregue nas mãos de Deus. E Deus é aquele que vem fazendo a obra na minha vida. Não é mais na minha força como era antigamente. É na força do Senhor. Eu entreguei a minha vida a Ele e Ele está moldando. Ele está me reconstruindo, tijolinho por tijolinho. Moldando o meu caráter, sondando o meu coração todos os dias. Para que eu jamais me desvie do caminho reto da retidão dEle. Para que eu jamais caia para onde Ele me tirou. Do lamaçal que eu estava. Que eu nadava naquele lamaçal vazio, incompleto. E glória a Deus que o Senhor me encontrou. Que o Senhor me tirou desse lamaçal. Amém? Então tome sua cruz. Siga o Senhor verdadeiramente. Para que você possa ganhar através dele a vida eterna. Para que enquanto você estiver aqui em carne e osso, nesse plano terreno, você poder usufruir da vida abundante que Cristo veio te dar. Para que o ladrão não tenha mais espaço na sua vida, porque o nosso Deus, escuta essa, pega essa chave. O nosso Deus é soberano para fazer infinitamente mais. O nosso Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. E Ele tem poder sobre Satanás. Satanás já foi derrotado. E muitas vezes a gente dá mais força para o inimigo do que para o próprio Deus. Vira essa chave na tua vida. O inimigo não tem força se você não der essa força para ele. O inimigo não tem espaço na tua vida se você não der esse espaço para ele. O inimigo não vai te levar para o buraco se você não permitir. Porque você crê num Deus que ressuscita mortos. Porque você crê num Deus que faz cegos enxergarem, coxos andarem. Amém? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Ainda há tempo. Ainda é tempo de você pregar o evangelho onde quer que você esteja. Ainda há tempo de pegar o aviãozinho e enviar essa live para alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. De ajudar a proclamar o evangelho até os confins da terra. De pegar o link do YouTube da igreja que você congrega e enviar para alguém, para alguma pessoa que está ali, que você sabe que está no mundo, que está perdida. Ao invés de dizer para essa pessoa, ou ficar em conversas, em mesas, ou você mesma ficar dizendo, mas fulano tá perdido, fulano tá ali, enterrado nas drogas, na bebida, tá ali adulterando, fulano tá lá, eu nem vou perder meu tempo com ele. Ei, alguém talvez investiu o tempo, eu não digo que isso é perder não, investiu o seu tempo para você estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, para você estar numa igreja congregando, alguém
se preocupou contigo e te convidou um dia para que você hoje soubesse que existe um Deus que ressuscita mortos, que você é templo do Espírito Santo, que há um caminho, uma verdade, uma vida, uma promessa de vida eterna através de Cristo Jesus, para que você tenha acesso ao Pai Celestial. Então faça a sua parte. Faça Jesus famoso aonde quer que você esteja. Você não precisa ser um pastor, um pregador. Eu e a Daya não somos pastoras. Nós não somos pregadoras, pelo menos por enquanto. Algumas coisas o Senhor vem conversando conosco. Mas se isso acontecer, vai levar um tempo. E vai ser da vontade de Deus, não da nossa. Deus vai nos preparar se assim Ele quiser fazer. Mas enquanto nós estamos fazendo outras coisas, nós estamos aqui levando a palavra de Deus do nosso jeito, da nossa forma, assim como o Senhor vem ministrando nas nossas vidas. Cumprindo o nosso ID. Faça você a sua parte também. Não se envergonhe de Cristo. Não se envergonhe de sentar no lugar, de estar ali, tomando um sorvete, almoçando, e você enxergar alguém, quando nossos olhos espirituais estão abertos, nós podemos perceber mais as pessoas, nós conseguimos perceber mais as pessoas se estão tristes, se estão passando por alguma uma tribulação, e você ir até essa pessoa e dizer, Jesus te ama, dá um abraço nessa pessoa. Coloca uma pitada de ousadia, vai lá e ora por essa pessoa, pergunta, olha só, posso orar por ti? Amém? Amém? Amém, glória a Deus. Antes eu conhecia só de ouvir falar, hoje eu conheço porque Ele me amou primeiro. Amém. Ele nos amou primeiro. Glória a Deus por isso. Amém, povo lindo, povo de Deus, povo abençoado. Terminamos o capítulo 8, amanhã seguimos no capítulo 9 de Marcos. Palavra muito forte, abençoada. Esperamos vocês todos os dias, tá, gente? Para quem tem dúvidas ainda, aqui no Instagram, todos os dias, no Instagram do Voz de Yeshua, tá? Todos os dias, às 5:30 da manhã, nós estamos revezando ainda entre o meu Instagram e o da Daya, nos particulares nossos, porque nós não temos 1.000 seguidores ainda no Voz de Yeshua. Nós precisamos de 1.000 seguidores para fazer as lives exclusivamente lá, tá? Para que vocês entendam o processo. Então, se você se sentiu tocada, compartilha o perfil lá do Voz de Yeshua, para que outras pessoas possam nos seguir, possam acompanhar isso, esse movimento que nós estamos fazendo, para que a gente chegue nos 1.000 seguidores e a gente possa, então, fazer as lives exclusivamente lá. Amém? Por enquanto, nós estamos emprestando os nossos perfis particulares para que o movimento aconteça. Tá bem? Então, contamos com a ajuda de vocês. Compartilhe essa live também, se tocou no teu coração. Vamos juntos cumprir o nosso ID, a nossa missão, pregar o evangelho em todas as nações, até os confins da terra. Amém? Vamos orar para finalizar. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, dá uma respirada bem profunda. Pai querido e amado, no nome e na autoridade de Jesus, nós te agradecemos imensamente por essa manhã, por essa palavra, por cada exortação, por cada ensinamento. Declaro no dia de hoje, no nome e na autoridade de Jesus, que a sabedoria que excede todo entendimento humano, que o conhecimento que vem do céu seja derramado sobre todos nós que aqui estamos assistindo essa live agora, orando juntos em concordância, e também todos aqueles que assistirão essa live posteriormente. Pai, em nome de Jesus, nessa semana que se inicia agora, eu declaro vida, eu declaro abundância, eu declaro milagres acontecendo na vida de cada um que aqui está. Eu declaro posicionamento diante da tua palavra. Eu declaro ação para cada coisa que o Senhor vem pedindo, cada palavra, cada voz que o Senhor vem proferindo para cada um de nós. Fale conosco, Espírito Santo, nos dê clareza, orientação dos caminhos a seguir, da retidão que o Senhor deseja para as nossas vidas.
E declaro e decreto que nós agiremos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, nos colocamos aos Teus pés, nos arrependendo de todas as nossas transgressões, de toda palavra maldita que foi dita ou que ainda será proferida, Pai. Nos ensine, nos exorte, Espírito Santo do Senhor nos incomode, para que nós possamos ter palavras na nossa boca, na nossa língua, palavras de vida, palavras de edificação para os nossos, para nós mesmos, para todos aqueles que nós convivemos, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos pais. Em nome de Jesus, que sejamos instrumentos, vasos do Senhor, para que o seu reino, Pai, seja edificado e a sua palavra seja proclamada até os confins da terra. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a semana de vocês, que de fato seja uma semana de muitas bênçãos, de milagres sendo derramados. Creiam, ouçam a palavra de Deus todos os dias, aumentem a sua fé, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.